dos sétimos anos, vamos para mais uma aula hoje sobre a classificação dos seres vivos. Então imagina todos os seres vivos do planeta estão agrupados aqui nesses 5 reinos. De acordo com as suas semelhanças, todos os seres vivos estão agrupados em diferentes categorias, que vão de reino até espécie. Um reino é a categoria de maior abrangência e engloba seres vivos que apresentam características semelhantes, porém algumas peculiaridades importantes. Atualmente, consideramos a existência de 5 reinos: Monera, Protista, o Fungi, o reino vegetal, conhecido como Plantae, e o reino Animalia. Essa classificação é usada desde 1969 e até hoje é uma das mais aceitas e estudadas. Então, o primeiro reino é o Monera. É um grupo com seres muito simples. Todos os integrantes são formados por apenas uma célula, são unicelulares, todos eles. E essa célula não apresenta núcleo definido, é uma célula procariótica. Alguns representantes são capazes de produzir seu próprio alimento, por isso são chamados de autótrofos, enquanto outros precisam tirar seus nutrientes de organismos vivos, os heterótrofos, assim como nós. Estão incluídas nesse reino todas as espécies de bactérias, que são os seres heterótrofos desse reino, e os seres autótrofos são as cianobactérias, conhecidas também como algas azuis. As bactérias, gente, elas classificam através da sua forma. Então, se elas tiverem forma de bolinha, elas são chamadas de cocos. Aí, dependendo de como elas se agrupam, elas podem formar diplococos, estafilococos, streptococos, etc. Tem também o formato assim de um bastãozinho, aí é chamada de bacilos. Se for no formato de uma vírgulazinha, chamada de vibriões e assim por diante. Bactérias são boas ou ruins? Normalmente, pensou em bactéria, a gente já pensa em doença, né? Mas elas também podem ser muito boas. Eu vou mostrar vários pontos aqui para vocês, a começar pela agricultura. Então, as bactérias fazem a fixação biológica de nitrogênio. Então, elas vivem associadas às raízes de algumas plantas e ajudam a fixar o nitrogênio do solo para as plantas poderem absorver. Então, isso fortalece o crescimento das plantas. Elas também são encontradas no nosso intestino, formando a nossa flora intestinal. São chamadas de probióticos. Tem vários tipos de probióticos, lactobacilos, lactococos, etc. Já ouviram falar dos lactobacilos vivos que tem no Yakult, aquele leite fermentado? Então, eles ajudam a repor a flora intestinal, ajudam na formação das fezes e na absorção dos nutrientes. Quando a gente fica doente com alguma infecção na garganta, por exemplo, alguma infecção de bactéria em qualquer parte do corpo, o médico receita antibiótico. Esse antibiótico serve para matar as bactérias que estão causando a doença na gente. Porém, eles também vão matar as bactérias que vivem no nosso intestino. E aí vai desandar tudo. Então, pode dar diarreia ou um outro desarranjo intestinal. E sair tudo do normal. Por isso é bom ter uma alimentação saudável, porque muitos vegetais contêm esses probióticos. Aí a gente repõe a flora intestinal que o antibiótico destruiu. Lembrando que antibiótico só serve para matar bactérias, não mata vírus, né? E só pode tomar com receita médica. Outra coisa que as bactérias são boas é na fabricação de alimentos, como por exemplo iogurtes e queijos. E também na indústria farmacêutica, elas ajudam a fabricar alguns tipos de remédios. E a parte ruim vocês já conhecem, né? Elas podem causar doenças em plantas e animais. A parte das cianobactérias, a gente tem que pensar na produção de oxigênio, porque junto com as algas microscópicas, elas fazem parte do fitoplâncton. Se faltar fitoplâncton, pode faltar oxigênio. É o desastre do aquecimento global, que pode sufocar a vida no planeta Terra. Vocês sabiam que mais de 2/3 do oxigênio produzido no planeta vem dos oceanos e não das florestas? Então, por isso, preserve os oceanos. Vamos ao reino protista. Diferentemente do reino Monera, não apresenta indivíduos com células procarióticas. Células procarióticas, que são aquelas muito simples sem núcleos, só tem no reino Monera. Todos os outros reinos, as células são eucarióticas. Nesse grupo encontramos seres unicelulares
e também organismos com nutrição autótrofa e heterótrofa. Então, tem os dois tipos de nutrição. Esse reino possui organismos bastante diversificados. Como representante, podemos citar os protozoários e algumas algas unicelulares. Essa classificação gera muitas controvérsias entre os biólogos. Alguns querem classificar as algas no reino vegetal, outros no reino protista. Aí entra a discussão, no reino vegetal não tem seres unicelulares e isso é uma outra história. Importante reconhecer a classificação dos protozoários e das algas. Então, assim, os protozoários, que são seres heterótrofos, precisam retirar alimento do ambiente, eles são classificados de acordo com a sua locomoção. Se eles usarem um flagelinho para se locomover, então eles são do grupo dos flagelados. Os ciliados se locomovem por cílios. Os risópodes se locomovem por falsos pés. E os esporozoários não se locomovem. Aí vem aqui a questão das algas. Tem aqui os principais grupos de algas. E aí vocês vão ver que algumas são unicelulares e outras são pluricelulares. Então, são as macroscópicas e as microscópicas. Então, as euglenófitas, as crisófitas e os dinoflagelados são as algas protistas unicelulares. E as clorófitas, as feófitas e as rodófitas são as algas pluricelulares que muitos livros classificam elas no reino vegetal. Os protozoários, vamos à mesma questão. Eles são bons ou ruins? Bom, eles podem ser ruins, causando doenças como a amebíase, causada pela ameba, olha aqui os risópodes, né, os falsos pés, a giardíase, esse aqui é a giardia, né, um flagelado, e a malária. Então, tem aqui os esporozoários. Os protozoários são transmitidos pela picada desse mosquito aqui. São do gênero Anopheles. Essa é a parte ruim dos protozoários, mas tem a parte boa também. Alguns protozoários podem ser benéficos e até essenciais para alguns animais, como ciliados, né, protozoários ciliados, que vivem na pança, que é uma divisão do estômago, uma parte do estômago do boi, dos animais que comem só vegetais. Então, eles são chamados de animais ruminantes, como os bovinos. Esses ciliados ajudam a digerir a celulose dos vegetais que eles se alimentam e eles não são capazes de digerir esses vegetais sozinhos. Então tá aqui a pança, né? Então o animal come os vegetais, aí tem os protozoários ciliados, ajudam a fazer a digestão. Alguns protozoários também são úteis em estações de tratamento de esgoto, ajudando na remoção de bactérias durante o processo. Então, essa parte é bem interessante. Aqui está os protozoários que ajudam a desinfetar, a eliminar as bactérias presentes no esgoto. E eles também podem ajudar na agricultura, no combate de pragas. É o famoso controle biológico. Ao invés de usar agrotóxicos, pode usar outro tipo de ser vivo que vai destruir a praga que está acabando com a plantação. Vamos ao reino fungi. É o reino dos fungos. Ele apresenta organismos unicelulares, microscópicos, e também organismos pluricelulares, todos com célula eucariótica. Todos os representantes, diferentemente dos reinos acima, são heterótrofos, ou seja, incapazes de produzir seu alimento. Então, eles não conseguem fazer fotossíntese que nem as plantas para fabricar seu próprio alimento. Eles precisam retirar o alimento do ambiente, assim como a gente. Essa é a principal característica que permite distinguir esse grupo das plantas. Então, a gente tem no reino fungi cogumelos, que são os macroscópicos, as orelhas de pau, já devem ter visto por aí. Tem também os bolores, que emboloram, que mofam os nossos alimentos, né? Pão com mofa, laranja, morango, vários alimentos são atacados por fungos microscópicos. E temos também as leveduras. Essa imagem aí mostra as leveduras. Elas são muito importantes na indústria alimentícia, farmacêutica. Então, elas ajudam a fabricar pães, bebidas, remédios, combustível, né? O etanol, que é o famoso álcool combustível. Como é que os fungos, essas leveduras, ajudam na fabricação de tudo isso? Então, assim, os fungos, eles se alimentam de glicose. Eles transformam moléculas de glicose em moléculas de gás carbônico e álcool.
Então, quando coloca fermento, essas leveduras são um fermento. Quando coloca o fermento na massa do pão ou do bolo, por que a massa cresce? Porque esses fungos produzem gás carbônico, como eu já falei, e álcool. Então, o gás carbônico vai formando essas bolinhas e vai fazendo a massa crescer, vai ocupando espaço e assim a massa cresce. Ué, mas e o álcool? O álcool, como o bolo e o pão vai no forno, o álcool evapora, diferentemente da fabricação de bebidas, onde o álcool se mantém na bebida. Mesma coisa a fermentação da cana-de-açúcar. Então, os fungos fazem a fermentação, transformam a glicose da cana em gás carbônico e álcool. Reino Plantae, então os vegetais. O reino Plantae é composto exclusivamente por organismos autótrofos, que possuem células eucarióticas e pluricelulares, então são todos organismos macroscópicos. É um grupo bastante diversificado e engloba todas as plantas existentes no planeta, além das algas. Evidências comprovam que as plantas possuem as algas verdes como ancestrais, então que elas evoluíram de algas, os vegetais evoluíram de algas. É um reino muito diverso, a gente vai estudar ele um pouquinho melhor numa outra aula. E por fim, o reino animal. É o reino ao qual pertencemos. Ele possui representantes heterótrofos, multicelulares, que é a mesma coisa que pluricelulares, e com células eucarióticas. Essa primeira característica, seres heterótrofos, é fundamental para diferenciar esse grupo do grupo das plantas. Reino animal a gente vai estudar em mais detalhes também mais para frente, que é um reino muito diverso. E por hoje é isso. Até mais!